Olá, você que nos acompanha aqui nas redes do Instituto Brasil-Israel, no canal no YouTube aqui do IB. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh para falar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, rumo aos 15 mil inscritos, e também o seu comentário aqui embaixo. A última edição do Expresso Israel foi um sucesso, mais de 5 mil visualizações, 500 curtidas, bastante comentários e engajamento aqui embaixo. A gente fica muito feliz com a participação aqui da audiência. Hoje o ângulo da Dani aí está um pouquinho diferente, a gente teve uns problemas técnicos aqui para gravar, mas não é por isso que a gente vai deixar de gravar aqui e de trazer as atualizações da semana aqui para vocês. Entrando no primeiro assunto dessa edição do Expresso Israel, no momento que a gente está gravando aqui, o primeiro-ministro de Israel acabou de discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele fez o discurso, né, nessa sexta-feira, e pode-se dizer que a questão de Israel e suas guerras tem sido um dos principais assuntos dessa reunião das Nações Unidas. Antes mesmo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursar, a autoridade paquistanesa estava falando e ele mencionou o conflito, né, em particular entre Israel e o Hamas no seu discurso. Outras autoridades também mencionaram, inclusive o presidente aqui do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E queria saber, Dani, como que foi o discurso dele e o que os analistas acharam em Israel, qual foi a repercussão do discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral das Nações Unidas. Oi, gente. Oi, todo mundo. Oi, João. Realmente eu estou aqui no meu celular hoje, problemas com a câmera, mas a gente semana que vem volta, espero, com enquadramento normal. Então, realmente o Netanyahu fez o discurso dele na Assembleia Geral da ONU. Havia, na verdade, toda uma dúvida se ele iria, né, para a ONU fazer esse discurso, se ele iria sair de Israel nesse momento para fazer um discurso na ONU, mas ele foi. E ele fez um discurso, ele já fez tantos discursos na ONU, né? Ele mesmo falou que o primeiro discurso que ele fez na ONU, como representante de Israel na ONU, foi há exatamente 40 anos atrás, 1984, quer dizer, então ele já fez muitos discursos na ONU. E esse foi o discurso mais raivoso e mais nervoso que ele fez na ONU. Dava para ver o nervosismo dele e a maneira menos calma. Ele, em geral, é mais calmo na hora que ele faz esse tipo de discurso. Dessa vez foi um discurso bastante raivoso, digamos assim, bastante, né, reclamão, né? E eu fiz aqui uma lista das coisas principais que ele falou, mas, assim, antes de tudo, lembrar que eu queria que você mostrasse a foto de como estava a Assembleia da ONU na hora que ele falou. Que a gente poder dizer que estava vazio, né? A gente pode dizer, a gente prova aqui, mostrando a foto, que havia muitas cadeiras vazias. Inclusive, há uma imagem de algumas dezenas de representantes na ONU, da ONU, né, de países da ONU, se retirando do local do discurso no momento em que o Netanyahu entra ou começa a falar. Então, dá para ver aqui na imagem como estava vazio, e parece que foram 24 países que se retiraram quando o Netanyahu começou a falar, ou antes dele começar a falar, assim que ele entrou, né, nesse plenário. E não que quando todos os primeiros-ministros ou presidentes falam no plenário, fica cheio. Não mesmo. A gente sabe que, na verdade, esses discursos são todos feitos para a câmera. E são discursos, na verdade, muito mais para público interno do que para público externo. Para cada país, o que importa é o que o seu próprio presidente ou primeiro-ministro falou. Mas poucos discursos realmente atingem o público do mundo, né? Talvez o discurso americano, né? Assim, talvez na Rússia, não sei. Mas não que... Enfim, a gente não esperava que realmente estivesse cheio. E a gente meio que já esperava que muita gente ia sair. Não é a primeira vez, e não é porque tem guerra. 2 guerras agora que a gente tem, né? Gaza e Hezbollah, Hamas e Hezbollah.
não é anormal que delegações inteiras se retirem quando um representante de Israel começa a falar. E, aliás, é uma das coisas que o Netanyahu reclamou durante esse discurso dele, né, de como Israel é singled out, né, como Israel é isolado na ONU e as reclamações caem praticamente quase sobre Israel como o único país que as pessoas, enfim, condenam é Israel. Ele até falou um número, né, depois eu chego nesse número. Mas, enfim, então ele começou a fazer o discurso dele, e eu fiz aqui uma lista das coisas principais que ele falou. Tá? Ele falou que foi um discurso, como eu falei, bastante nervoso e bastante enfático, e foi um discurso para público interno. Tá? Se tinha gente no mundo querendo escutar um discurso um pouco mais pacifista, talvez nós queremos a paz e estamos abertos a dar não sei o que, não sei o que. Ele até falou uma frase ou outra de que nós queremos a paz, não queremos não sei o que, mas não. A maior parte do discurso foi um discurso de força, de mostrar força, que na verdade é o novo Netanyahu. Tá? O Netanyahu, ele até dia 7 de outubro, ele era um cara que um líder que ele evitava qualquer tipo de embate militar. Tá? Ele foi primeiro-ministro, ele é primeiro-ministro já, sei lá, 16, já perdi a conta de quantos anos ele é primeiro-ministro, e ele é a primeira guerra dele. Tá? Houve algumas escaramuças com o Hamas, tá, e tudo, mas guerra é a primeira. Então, ele não é um cara, inclusive, ele não é um general, como foi o Rabin, como foi o Sharon, né, como foi o Barak, Ehud Barak. Quer dizer, ele não é um cara vindo, ele não é um líder, um político vindo da caserna. Tá? Ele é um político. E ele, então, nunca foi um líder que optasse por guerra facilmente. Tá? E dessa vez ele optou, e como o 7 de outubro pegou ele de surpresa, e ele está sendo responsabilizado pelo público interno, que a cada pesquisa de opinião pública lembra que o Netanyahu é o responsável, né, que ele e as lideranças política e militar do país são os responsáveis pelo fiasco, pela falha do que aconteceu no 7 de outubro, ele agora está querendo demonstrar força interna, porque ele quer novamente a volta da sua popularidade. Tudo que ele quer nesse momento é voltar a ser popular internamente. Ele quer se manter no poder, ele quer deixar um legado público, e o legado dele foi totalmente... Se ele tinha algum legado que ele queria deixar com os acordos de Abraão, eu vou falar de outras coisas também, quer dizer, o que ele queria, né, na verdade, enquanto primeiro-ministro, isso acabou no dia 7 de outubro. O legado para os israelenses, né, o que vai ser escrito nos livros de história para os israelenses, é que Netanyahu estava no poder, era o primeiro-ministro quando aconteceu o 7 de outubro, o pior dia da história do país. Então, ele quer mudar isso, ele quer mudar essa narrativa de quem ele é, como foi o governo dele, os governos dele. Então, ele está adotando uma nova conduta, que é uma conduta de enfático, e vamos fazer, e vamos não sei o quê, uma coisa um pouco mais de... quase como se ele estivesse fazendo um discurso militar na frente das tropas, né? Então, foi mais ou menos assim esse discurso. E foi um discurso interno, não foi o que o mundo queria ouvir. Ele não falou Shimon Peres, tá? Ele não falou Isaac Herzogês, tá? Ele falou Ariel Sharonês, ele falou coisas assim de como se ele fosse um líder forte para o público interno, tá? Ele não demonstrou pacifismo, né? Pelo contrário, ele falou o tempo todo que Israel está ganhando, we are winning, e não vamos parar, e vamos não sei o quê. Tá? Ele não tocou em momento nenhum no o que a gente está falando nos últimos dias, que é cessar fogo ou no Líbano ou com o Hamas, para trazer de volta os reféns. Quem notou, viu que ele estava usando o pinzinho, né? A coisinha, aquela coisa amarela, né? Como é que chama? Aquele pinzinho amarelo que demonstra, né, que você é a favor da devolução dos reféns. Ele estava usando, ele não usava isso antigamente, não. Ele começou a usar nos últimos dias,
né? A Meio que delegação também estava usando, né? Isso me chamou a uma coisa atenção. meio estou com vocês, público interno, porque ele viu que o público interno quer 70% dos israelenses querem ver os reféns de volta, né? Querem um acordo com o Hamas que traga os reféns de volta. E ele até então ele era não, e não sei o quê, né? Ele não falava disso, na verdade. E agora ele está usando o PIN amarelo, porque ele percebeu que isso mundialmente as pessoas entendem, as pessoas concordam e as pessoas se emocionam com isso, né? Então ele começou a usar também. Mas ele não tocou no assunto de cessar fogo em Gaza, cessar fogo no Líbano e nem sobre o Estado palestino, em momento nenhum. Se o mundo todo ainda fala, 2 estados, não sei o que, Netanyahu não falou em Estado palestino, pelo contrário, no final ele criticou o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, muito. Ele odeia o Mahmoud Abbas e vice-versa. E ele não quer de jeito nenhum nenhuma intervenção ou não quer dar o braço a torcer para que a autoridade palestina, sob o Mahmoud Abbas, enfim, entre na faixa de Gaza como uma nova autoridade lá, nova soberania. E a gente, assim, por mais que, né, a autoridade palestina será que a autoridade palestina é partner, né, parceiro ou não? Né, esse é o dilema que Israel tem já há 30 anos, né? Será que a autoridade palestina é parceiro para a paz? O Arafat era parceiro para a paz e depois ele provou que ele não era parceiro para a paz. E o Mahmoud Abbas é parceiro ou não é parceiro? Aqui é uma discussão muito grande sobre isso. E ele é dos que dizem que ele não é parceiro. E o Mahmoud Abbas não ajuda. No discurso que ele fez ontem na ONU, ele simplesmente falou que Israel tem que ser expulso da ONU. Ele disse, na frente nessa mesma Assembleia, que Israel tem que ser expulso da ONU, que Israel está matando todo mundo, não sei o quê. Ele não falou do 7 de outubro, ele não condenou o 7 de outubro, ele não falou que queremos estender nosso braço para a paz. Não, o Abbas se enclausurou também, se isolou também no discurso de que Israel é mau e tem que ser expulso da ONU. Quer dizer, então não tem um papo entre esses dois líderes. Não tem papo entre esses dois líderes. E isso ficou bem claro também nesse discurso. Ele disse que o mundo todo está fechando os olhos para o Irã e para os radicais e ameaçou o Irã. Pela primeira vez, ele ameaçou de maneira bem mais forte o Irã. Ele falou, se vocês atacarem, nós atacaremos. Antes não era tão claro essa coisa. Apesar de que o Netanyahu fala do Irã e contra o Irã há 20 anos, ou mais do que 20 anos, dessa vez ele foi bem mais enfático, até porque o Irã atacou Israel em abril, né? Lançou mais de 300 mísseis e drones contra Israel. Então ele falou, se atacar Israel, a gente vai atacar no Irã. E ele também atacou a própria ONU. Ele disse que a ONU está manchada de antissemitismo. Ele falou que ele deu um número, cadê o número? Eu tinha um número aqui, que só no ano passado a ONU aprovou 174 resoluções condenando Israel, sendo que todos os outros países juntos foram 73. Quer dizer, pensa Rússia, pensa Venezuela, pensa China, pensa, sei lá, o que você quiser pensar aí, todos eles juntos, Estados Unidos, Brasil, com os problemas internos que tem, todos esses países juntos, com todos os problemas no mundo, ganharam 73 resoluções de condenação. E só Israel, um dos menores países do mundo, com 10 milhões de habitantes só, ganhou 174 resoluções contra Israel. Todo mundo sabe que a ONU realmente tem... você quer unir a ONU? Você quer todo mundo dar a mão e cantar juntinho na ONU? É só fazer uma resolução contra Israel. É fácil, todo mundo vai votar contra Israel. E aí nós vamos nos unir, porque nós somos legais. E isso realmente é a ONU. Eu não estou falando aqui porque eu estou apoiando o discurso de Netanyahu ou não, mas as pessoas que conhecem realmente como a ONU funciona entendem que a ONU não é não tem um presidente da ONU. A ONU é a soma de seus países. Então, o que acontece na ONU é como os países que são membros da ONU agem. Não é que existe aí sei lá, uma mediação e um governo supranacional, que é a ONU, não. A ONU é só a união dos países que fazem parte da ONU. E muitos países, como o Brasil, por exemplo, sob a liderança de Lula,
estão na parte anti-Israel da ONU, que é maior, tem maioria. Tá? Que é, na verdade, em geral, países não alinhados aos Estados Unidos, que associam Israel aos Estados Unidos. Então, atacar os Estados Unidos pode ser um pouco mais difícil. Então, ataque Israel, porque, afinal de contas, Israel e os Estados Unidos é a mesma coisa. E aí, então, quer dizer, cada um que aprova essas resoluções anti-Israel, essas 174 só no ano passado, tem seu próprio motivo para fazer isso. Mas Israel acaba sendo o bode expiatório para todos os motivos do mundo, para todas as coisas do mundo, e é o país mais maldoso do mundo. Enquanto que a gente sabe que o Irã tem um regime ditatorial, Israel é uma democracia. Irã é um regime ditatorial, chauvinista, machista, anti-LGBT, anti-direitos humanos, que tem várias proxies de terrorismo pelo mundo e é o país que mais financia o Hezbollah, que é o maior grupo terrorista do mundo hoje em dia, que matou mais israelenses, franceses, ingleses e americanos do que qualquer outro grupo, talvez tirando a Al-Qaeda. Foi até o próprio Netanyahu que diz isso. E é verdade. Quer dizer, então, ele condenou a ONU, dizendo que a ONU fecha os olhos, né, para o terrorismo, escolhe sempre o lado anti-Israel, e ele quis dizer com isso que você está contra Israel, você está a favor do Irã. Se você só tem, ele falou só tem dois, como se tivesse dois blocos. E ele, para falar da próxima coisa que ele falou, né? Ele falou, na verdade, também a última coisa importante que ele falou é que ele meio que apelou para um acordo com a Arábia Saudita. Ele falou o tempo todo dizendo: Arábia Saudita, faça acordo com a gente, que a Arábia Saudita era o próximo da lista, né, para entrar nos acordos de Abraão. E isso pouco tempo antes do dia 7 de outubro de 2023. Que a gente sabe que o Hamas fez o atentado terrorista que fez justamente para evitar, para acabar com a entrada dos sauditas nos acordos de Abraão, que significaria, na verdade, quase uma normalização de Israel na maior parte do Oriente Médio, porque a Arábia Saudita é líder entre os países regionais e é o lugar onde fica Meca e Medina, simbolizando o Islã. Né? Se a Arábia Saudita fizer um acordo com Israel, realmente muda todo o Oriente Médio. E eu quero que você mostre aí agora aquela imagem do Netanyahu segurando duas placas. Ele sempre tem um gimmick, né? Ele sempre tem um negócio que ele leva lá, ele traça um negócio, ele faz um não sei o quê. Ele teve uma vez que ele levou uma bomba e ele né, passou uma caneta vermelha, né, mostrando aqui o Irã vai conseguir a bomba. Então, dessa vez, ele fez o seguinte, ele pegou do lado que está escrito The Blessing, né, a bênção, na verdade, o mapa que ele mostrou no ano passado. Ele fez o discurso na ONU no ano passado, mais ou menos nessa época, né, final de setembro, 2 semanas antes do dia 7 de outubro. O último discurso do Netanyahu foi pré-7 de outubro. E foi um discurso, que eu estava revendo esse discurso agora, foi um discurso de otimismo, de que vamos fechar um acordo com a Arábia Saudita, e que vai ser o novo Oriente Médio, e que ninguém nos segura, e que vai ser maravilhoso, que é esse The Blessing, a bênção. Ele segurou esse mapa no ano passado. E ele riscou, esse não está riscado na maneira que ele fez, mas ele riscou ao vivo lá com o marker vermelho, falando: a gente vai unir todo o Oriente Médio, a ponto de que a gente vai ter uma passagem, uma passagem segura desde da Índia, passando por todo o Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados, não sei quem, chegando a Israel e continuando para a Europa. Meio que deixando claro, porque naquela época, no ano passado, se falava muito da Rússia e da Ucrânia, de como a Rússia não vai mais entregar a eletricidade para a Europa, estava tendo aqueles problemas de luz, né, de falta de eletricidade na Europa, ou preços altos e tal. Então, ele, na verdade, estava sugerindo que Israel poderia servir como esse condutor, né, de várias coisas, incluindo energia elétrica, do Oriente para a Europa,
passando pela Arábia Saudita, por Israel e pela Turquia, tanto que os turcos no ano passado tinham até amenizado, né, o discurso contra Israel, porque queriam entrar nessa possibilidade aí de ganhar um dinheiro trazendo eletricidade para a Europa ao invés da Rússia, né? Então ele usou esse que ele está chamando agora de a bênção, que seria a visão dele, a visão do Netanyahu de um Oriente Médio quase utópico, né? De um Oriente Médio com a Arábia Saudita e que reconhece Israel e que não sei o que, não sei o que pode fazer negócios. Ele até falou, poderíamos ser uma potência, tá, não sei o quê. E do outro lado ele segurou um novo mapa, que é The Curse, né? Que é um mapa que é a visão que seria a visão do Irã, a visão escura, sombria, uma visão de terrorismo e de não colaborar com o mundo, pelo contrário, tentar atacar o mundo e tentar conquistar o mundo e tal, não sei o quê. Tá? Então, ele segurou esses dois mapas como um contraponto entre a visão de Israel e a visão do Irã. Ele sempre faz esse tipo de gimmick, né? E ele fez, como se ele estivesse traçando uma dicotomia do bom e do mal. E o bom é Israel, o mal é o Irã. Se você está contra Israel, você está a favor do mal, que é o Irã. Tá? Que mais que ele falou? Ele falou... ele chamou a ONU de casa de House of Darkness, né? Com esse negócio ele chamou a ONU de hipócrita, de piada. Ele disse que tem um viés antissemita na ONU. Ele disse que o que se diz na ONU, principalmente nesses discursos dos líderes nos últimos dias, o bom é mal e o mal é bom, né? Lembra aquela história do Aldous Huxley, né, de 1948, que Israel é chamado de genocida quando é o Hamas que é genocidário, que o Hamas que quer cometer genocídio contra Israel, que criminosos de guerra não é Israel, e sim o Irã, o Líbano, a Síria, estão no Irã, no Líbano e na Síria. E aí ele terminou em hebraico, ele falou muitas coisas bíblicas e religiosas também, que, aliás, é um novo Netanyahu também. O novo Netanyahu também é mais religioso, tá? O Netanyahu nunca foi um cara religioso. Ele sempre citou algumas coisas, algumas frases bíblicas, mas dessa vez ele citou bastante. E ele terminou falando a Israel Chai. Esqueci de dizer também, o povo de Israel vive, e eu esqueci de dizer também que ele falou dos reféns, ele falou que vai trazer os reféns de volta, ele trouxe uma claque para o plenário de pessoas a favor dele, ficavam o tempo todo batendo palma, e nessa claque tinham alguns pais ou parentes de reféns, né, ou de mortos, no dia 7 de outubro. A gente sabe que tem parentes de reféns ou de mortos que são mais direitistas, digamos assim, que gostam mais do Netanyahu, e uns que gostam menos. A gente vai falar até isso, um pouco sobre isso daqui a pouco. E aí, como foi visto aqui em Israel? Como que esse discurso foi visto, então, pelos analistas aqui em Israel? Como sempre, o Netanyahu tem uma verve, né? Ele é bom quando ele discursa, principalmente em inglês, né? Mas as pessoas acharam, muitos, né? Quer dizer, é claro que você tem analistas mais à direita, mais à esquerda, mais em pró do Bibi, mais contra o Bibi. Aqui, todas as discussões que tem no mundo, Israel tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, tinha que fazer o acordo, não tem que fazer... Tudo isso aqui a discussão você respira essa discussão aqui. Essa discussão está o tempo todo nas televisões, nos rádios, na rua, na fila do supermercado. Tá? Então, é claro que os analistas vão ter ideias diferentes também, né? Todo mundo não tem consenso aqui também. Tudo. Mas o que a maior parte que eu ouvi falaram é que, primeiro, Netanyahu meio que dobrou a aposta no sentido de não falar o que o mundo quer, de não falar minha porta está aberta para negociações de paz, não sei o quê. Ele foi enfático, ele foi raivoso, ele foi... Vamos fazer o We Are Winning, que é um discurso que cola muito mais em Israel do que no exterior. E ele cuspiu no próprio palanque onde ele estava. Ele criticou a própria ONU onde ele estava.
são coisas que podem pegar e vão pegar muito mal no exterior. Se tem alguém tinha alguém assistindo isso ao vivo, não sei quem estava passando ao vivo, CNN, sei lá o quê, não é o que as pessoas querem ouvir. Não é Shimon Peres, não é Isaac Herzog ex, não o discurso pacifista que alguns israelenses sabem fazer. Não é. Até uma falta de uma certa malandragem política, entre aspas, né? Sim, foi um discurso interno, para público interno e de força. O Netanyahu, tudo que ele quer agora é reescrever a sua página nos livros de história. Ele quer que a página dele nos livros de história seja venci o Hamas e venci o Hezbollah, e não fui responsável pelo dia 7 de outubro, em que morreram 1.200 pessoas, e depois uma guerra que morreram mais de 1.000 soldados, e que Israel sofreu e vai sofrer isolamento mundial e problemas econômicos. A Moody's acaba de rebaixar Israel pela segunda vez. Isso vai ter reflexos na economia de Israel pelos próximos anos. Quer dizer, ele está dobrando a aposta. Ele está vamos até o fim e vou ganhar. Ele quer reescrever sua história, ele quer deixar o legado. E o legado para ele, utópico, o sonho dele, que ele acorda de noite feliz da vida, é a Arábia Saudita fazer um acordo com Israel. Só que é o seguinte, a Arábia Saudita não vai fazer um acordo agora. A Arábia Saudita, a questão palestina se tornou mais importante depois do 7 de outubro. Se ele podia ignorar a questão palestina antes do 7 de outubro, se ele podia ignorar o Mahmoud Abbas antes do 7 de outubro, ele não pode mais. A Arábia Saudita não vai fazer nenhum acordo com Israel que não tenha contemplado um Estado palestino. Se antes a própria Arábia Saudita também não queria falar sobre esse assunto, né? A questão palestina estava meio, não sei o quê, e o Netanyahu tinha aquela concepção de que ele poderia fazer um acordo com o Oriente Médio, e só no final com os palestinos, isso mudou. A própria Arábia Saudita diz que não vai quer dizer, não fechou as portas para um acordo com Israel, mas está deixando mais claro, enfatizando mais a cláusula de tem que ter um Estado palestino. Se antes a cláusula era no futuro terá um plano de Estado palestino, essa cláusula virou a primeira cláusula e tem que ter um plano agora que contemple o Estado palestino para eu poder fazer um acordo com Israel. Não fechou a porta, os sauditas não fecharam a porta, mas a porta está entreaberta e tem que ter, e essa questão palestina subiu na pauta. Então, o que os analistas estão dizendo aí que o Netanyahu ele se arriscou a falar para o público interno, de novo, levando Israel a mais isolamento externo, porque ele não está falando a língua da paz que o mundo quer ouvir. Mesmo que seja uma língua da paz hipócrita, porque a maior parte dos líderes internacionais que vão na ONU falam um montão de falácia e um montão de coisa que o mundo quer ouvir. Queremos paz mundial, que nem Miss, né? Paz mundial, tá. O Netanyahu não foi Miss. Ele não quis ser Miss. Ele foi um líder militar agora. E eu não sei se isso ajuda Israel nesse momento, entendeu? Então, é isso que as pessoas ficaram com medo aqui e falaram sobre o discurso do Netanyahu. A gente já viu uma imagem de Israel muito desgastada, né, Dani? E a cada dia vem aumentando mais. Agora a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a situação no norte de Israel e no sul do Líbano, né, que vem contribuindo para isso. E assim, uma coisa que me chamou a atenção, né, duas. A primeira é que, apesar do esvaziamento de algumas delegações, entre elas a Arábia Saudita, do plenário, durante a transmissão, eu estava acompanhando, como eu falei aqui na abertura, desde o do discurso da autoridade paquistanesa, quando o Netanyahu começou a discursar, os números subiram da transmissão, assim, quase triplicou em relação ao discurso anterior, né? Então, você vê que tem um interesse mundial em acompanhar o que Netanyahu quer dizer, e parece, assim, aí é um chute, né? Que ele aposta também na vitória do Trump, né? Quando ele chuta o pau da barraca e diz toda
tem todo esse discurso aí, como você falou, mais Mais ou militar, menos, João, zero mais ou menos, político. porque ele não é burro, ele sabe que a Kamala Harris está na frente agora. Ele não falou de democratas e republicanos, ele não falou do Trump, ele não agradeceu o Trump pelos acordos de Abraão. Se ele tivesse certeza que o Trump ia ganhar, ele ia falar os acordos de Abraão que o meu amigo Trump fez. Ele não falou de nada de política interna americana. O que eu acho que, na verdade, mostra que ele sabe que é possível que o Trump não ganhe. Então, talvez não esteja apostando tanto mais aí, nesse cavalo. Tá? Mas, obviamente, a gente sabe quem ele gostaria que ganhasse. Mas eu acho que ele não deu a entender nada aí que ele está apostando ou não está apostando, não, porque ele acompanha a política americana. Ele sabe que é bem possível que a Kamala ganhe. Então, ele não falou nada sobre o Trump. O Trump deve ter ficado bem chateado com isso, inclusive. Porque ele menciona os acordos de Abraão diversas vezes, né? E quando E ele vai não falou que foi trazer, meu amigo Trump que fez, o Jared Kushner, nada. Nada. Quer dizer, quando ele vem trazer a Arábia Saudita, né? exatamente. Então, eu acho que ele, se tinha uma frase sobre isso no discurso, ela foi retirada na última hora, talvez. Mas assim, a impressão é que, apesar de não ter mencionado, mas essa questão da força, né, da falta aí de um diálogo, de um cessar-fogo, querendo ou não, dialoga, né, com a base republicana americana e uma possível vitória do Trump favorece. Você falou algumas edições, né, que ele poderia estar esperando a eleição americana até É, para saber o continuo desfecho achando. da guerra. A gente publicou lá no Instagram do Instituto Brasil-Israel um resumo, né, do discurso do Benjamin Netanyahu e alguns pontos importantes aí, né, maioria é, dialogando aqui com as informações que a Dani trouxe, a Dani complementou ainda mais o que a gente comentou lá e o que a gente colocou, mas se você quiser acompanhar, ver, compartilhar, vai lá no nosso Instagram, no Instagram do Instituto Brasil Israel, que publicamos lá um resuminho, um pequeno resumo, em português do que foi o discurso do Benjamin Netanyahu. E, por fim, uma coisa que me chamou a atenção no final também, Dani, foi os trechos bíblicos, né, que ele traz, que quando ele começou a falar, eu tomei um susto, né, um choque, assim, ele termina com a Israel Chai, o povo de Israel vive. Esse foi o discurso de Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral Mas das Nações você Unidas. condena o Netanyahu a usar coisas de Bíblia e a usar coisas mais religiosas. Ele, inclusive, no próprio discurso, para terminar, é, ele condenou os progressistas, né? Ele até falou das manifestações que estão tendo aí fora, tal, não sei o quê, e, enfim, condenou, né, o que eles chamam de progressistas, os manifestantes contra Israel, universidades tal e tudo. Aqui em Israel, a noção que as pessoas têm é que a esquerda mundial é contra Israel. E que a direita mundial, inclusive evangélicos americanos, brasileiros, não sei o que, são amigos de Israel. Essa é a ideia que os israelenses têm hoje em dia. E eles não têm culpa, porque é isso que eles veem todo dia, na televisão, nos discursos, não sei o quê. Então, nesse momento em que você está em duas guerras, que você precisa de amigos no mundo, para que amigos você vai? Você vai ficar pedindo, pelo amor de Deus, para os caras que odeiam você, os progressistas, a União Europeia, o português lá da ONU, como é que é o nome? Esqueci o presidente da ONU. Gutierrez. O Guterres, entendeu? Vai pedir para o Guterres, me ame e tal, não sei o quê, ou você vai aceitar a amizade e o apoio das pessoas que te apoiam, independentemente de quem sejam e do que pensam e tudo. Pensem nisso. A esquerda internacional, principalmente europeia e latino-americana, né, abandonou Israel e apoia. A gente viu um discurso do PSTU essa semana, do cara falando a coisa que tem que acabar, só tem que acabar com Israel. Eu me lembro que, não me lembro que eu não estava viva, mas eu estudei o Holocausto e o que o Hitler falava, tudo vai melhorar se acabar com os judeus. Então, esse cara do PSTU falou a mesma coisa, tudo no mundo vai melhorar se acabar com Israel. Então, depois de coisas como essa, como culpar os israelenses de querer fortalecer a amizade com evangélicos, com a direita internacional? Como? Sabe, Petro, né, Dani? Também o se presidente coloquem da no lugar Colômbia, né? deles.
Oi? O discurso do presidente da Colômbia também na Assembleia Geral da ONU, que falou que existe uma conspiração mundial, um lobby mundial da mídia, né, contra, que não fala do que acontece em Gaza, porque a mídia, setores controlam, o antissemitismo Ai, meu clássico na Deus, porque a fala de uma mídia não fala o autoridade que acontece em nacional, né? Gaza. A mídia não fala o que acontece. Ah, eu nem vi esse discurso, ficar nervosa, então não vou falar. É claro que, nesse sentido, os americanos. Quer dizer, não que os israelenses tenham visto o discurso do Javier Milei, mas se tivessem visto, iam gostar do discurso do Javier Milei. E você pode culpar, digamos que você tá mal, tá? Você está em guerra. Aí tem um lado que fala, adoro você, quero te ajudar. O outro lado fala, odeio você. Se você parar de existir, aí tudo vai ficar melhor. De quem você vai apoiar? Quem você vai querer o apoio? Quem você vai dizer, não, esses sim são meus verdadeiros amigos? Sabe? Então, eu acho que tem que entender um pouco por que o Netanyahu quer o Trump ou quer a direita. Por quê? Por que o Netanyahu não fica, pelo amor de Deus, Lula, querido, eu te amo? Não, não existe isso, sabe? Então, é só para as pessoas pensarem um pouco antes de condenarem a direita israelense por fazer algum tipo de ligação, né, de ter ligação com esse tipo de Apoiadores, né? visão, apoiadores, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto na Argentina. É uma questão de você aceitar a ajuda de quem quer te ajudar. E não ficar pedindo, pelo amor de Deus, e se humilhando na frente de pessoas que dizem claramente que querem que você acabe. Entendeu? Então, acho que fica um pouco claro isso. Esse foi o discurso de Benjamin Netanyahu, aí, a análise da Dani Kresh, os comentários também da repercussão do discurso em Israel e o que a gente vem falando aqui, que não existem respostas fáceis, é tudo muito complexo e a gente vai entrando no segundo assunto aqui dessa edição do Expresso Israel, falar sobre a guerra com o Hezbollah. A gente já falou na semana passada que escalou, né, os conflitos aí no norte de Israel e no sul do Líbano, em particular depois da explosão dos pagers e dos walkie-talkies, e a guerra contra o Hezbollah na fronteira norte continuou essa semana com ataques israelenses a vilarejos dominados pelo Hezbollah no sul do Líbano e até mesmo no bairro do Hezbollah em Beirute. Do lado israelense, todo o norte de Israel e Tel Aviv entraram na mira do Hezbollah. Dani, como estão as coisas agora? Ontem, né, a gente teve sirenes aí em Tel Aviv e no centro de Israel. O Hezbollah continua uma ofensiva contra Israel, não para, né? Pois é, né? Engraçado porque a gente fala que a ofensiva não para, porque ela começou no dia 8 de outubro, mas ao contrário do que esse cara aí da Colômbia falou, foi da Colômbia que falou que a mídia não mostra não sei o quê, a mídia mostra que Israel está há quase 365 dias sob ataque do Hezbollah, em cidades fantasmas no norte de Israel. Quem sobrou 10% da população do norte de Israel que vivem em bunkers, vivem debaixo da terra, e que as pessoas estão desesperadas e já há um ano que não podem voltar para suas casas, em toda uma parte enorme de Israel na fronteira com o Líbano. E aí, quando Israel ataca, né, e se defende, aí sim Israel é mal, porque não tem o antes, não tem o porquê Israel fez isso. Sempre tem só Israel, o primeiro, é o que dá o primeiro passo de hostilidade, né? E isso é impressionante, eu vejo na imprensa brasileira, desculpem aí meus amigos jornalistas, eu amo vocês, mas pelo amor de Deus, as manchetes são todas Israel ataca, Israel ataca, Israel ataca. Eu sugiro a vocês baixarem o aplicativo do Comando de Frente Interna israelense para verem a quantidade de ataques todo dia que o Hezbollah comete contra Israel. São quase 200 ataques por dia com bombas, foguetes, drones, todos os dias. Aí você pode dizer, não, mas não morre muita gente em Israel. Só morreram mais 50 pessoas no último ano, né? Esses ataques aí de drones. Só mataram 50, pouquinho. Lá no Líbano morreram 500, sei lá quanto. Então, se um lado é 500, outro é 50, o lado que morreu mais é que está certo. O lado que morreu menos é que está errado. Eu sempre falo isso, né? É tudo uma questão de números só. Só números. O que importa é quantos morreram.
quem morreu mais tem razão. Então, nesse sentido, Israel poderia realizar, né, um plano de botar todo mundo em cima do... Né, tirar todo mundo do bunker, botar todo mundo na mira dos foguetes do Hezbollah, vai morrer um montão de israelenses para o mundo gostar de Israel, entendeu? Mas não, o plano, digamos, a lógica israelense é de que vamos construir bunker, vamos ter um sistema de defesa antiaéreo, vamos falar para as pessoas saírem de suas casas, vamos não sei o quê, para não morrer muita gente. E é isso que Israel faz há um ano. As pessoas foram evacuadas de suas casas, tem um sistema de defesa, vários sistemas de defesa também, porque o sistema de defesa contra o Hamas é mais fraco, né? Porque o Hezbollah tem mísseis guiados e mísseis de cruzeiro que o Hamas não tem, né? Eles são muito mais sofisticados, são quase 200 mil mísseis e foguetes que o Hezbollah tem. Então, morre menos gente do lado israelense. E aí, quando não morre ninguém, não vira notícia. Só é notícia quando morre alguém. E aí morre um montão de libaneses. Por quê? Porque o governo libanês ou o Hezbollah não construiu o sistema antiaéreo, porque não importa, não interessa. Não construiu bunker para ninguém. Em Gaza construiu bunker, mas só para os terroristas do Hamas ficarem no bunker. Os civis não podem estar no bunker do Hamas. Quer dizer, então, toda a lógica é invertida nesse sentido. Tá? No sentido de que o mundo, ou a mídia, condena os ataques israelenses porque tem muito mais destruição e muito mais gente morre, e ignora os ataques do Hezbollah contra Israel já há um ano. Um ano. Tá? Um ano. Que país aceitaria há um ano que o país que está na fronteira fica lançando 100, 50, 70, 100, 150, 200 bombas por dia? Por dia. Já teve animais que morreram, metade das casas em Kiryat Shmona e em Metula, metade das casas em Metula estão destruídas. Metade das casas da cidade, da cidade que fica mais na fronteira com o Líbano estão destruídas. Mas isso a mídia não mostra, porque não morreu ninguém, né? Então, tá tudo bem, pode continuar a viver assim, porque não morreu ninguém. Mas não morreu ninguém porque Israel toma iniciativas para isso, né? Para que as pessoas não morram e não coloca as pessoas como escudos humanos. Que é o que acontece com esses grupos terroristas, como o Hezbollah e o Hamas. Então, dito tudo isso, essa semana foi mais uma dessas semanas que parece que foi um mês inteiro, ou um ano inteiro, que é uma semana em que teve muitos ataques israelenses contra alvos do Hezbollah. Porque o que acontece? Eles lançam um foguete, aí a Força Aérea Israelense percebe de onde veio o foguete, vai lá e ataca. Essa semana, inclusive, também o porta-voz do Exército Israelense lançou um videozinho mostrando, ou isso eu mostrei na semana passada, não me lembro se eu mostrei aqui na semana passada, mas é um vídeo mostrando que o Hezbollah construiu em todo o sul do Líbano, em aldeias que ele domina, casas em que o primeiro andar é um míssil. Então, tem uma casa assim, tem 3 andares. Tá? O primeiro andar é um míssil de cruzeiro. O segundo mora uma família, o terceiro mora uma família. Para, no momento que for atacar Israel, abre o primeiro andar, sai um míssil e ataca Israel. E nos outros andares moram crianças. Moram famílias. Isso está ótimo para o mundo. O mundo não está nem aí. E não percebe e fecha os olhos para esse tipo de coisa. Por que não tem? Quer dizer, o Hezbollah lança ataques contra Israel, não só de bases paramilitares, eles são um exército, né? Mas eles lançam também ataques contra Israel de casas de família, e não só casas de família, como hospitais, escolas. É o mesmo modus operandi que o Hamas tenta imitar também. É a mesma coisa. E a gente sabe que o líder do Hamas, do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, nos últimos discursos dele, depois da questão dos pagers e dos walkie-talkies, ele fez vários discursos falando: entrem, soldados israelenses, entrem aqui no sul do Líbano. A gente quer muito que vocês entrem, vocês não fiquem atacando só pelo ar, não. Quero que vocês entrem com suas tropas, porque nós estamos esperando vocês com surpresas. Por quê? Porque deve estar cheio de túnel também. Deve estar cheio de túnel debaixo dessas aldeias libanesas na fronteira com Israel. Assim como o Hamas fez. Lá é um pouco mais difícil fazer túnel, porque a terra é mais pedregulha, mas é um pouco mais difícil de você
o Hamas, né, a faixa de Gaza é mais próximo, é uma coisa mais arenosa, mais desértica, e no norte né, o Líbano é menos. Mas deve estar cheio de túnel, deve estar cheio de soldados Hezbollah esperando para o soldado israelense chegar para sair do túnel e matar. Mas isso não tem problema, isso está tudo bem, está tranquilo. Israel é que não pode atacar. Então, a gente tem imagens também de ataques israelenses contra essas casas, digamos assim, depois que Israel lança flyers e liga para as pessoas falando para saírem de lá. A gente sabe que está tendo um êxodo muito grande de libaneses para o norte do Líbano, porque Israel avisou, sai de lá, sai de onde... Em que país em guerra avisa para o outro lado que vai atacar ali para os civis fugirem? Os civis e os soldados também, porque os soldados estão lá no meio. Também eles fogem, eles saem junto com os civis, né? Fica um pouco mais difícil você lutar numa guerra assim. E a gente vê alguns ataques desses em que o míssil lá que está no primeiro andar da casa explode, e aí tem explosões paralelas, porque o próprio míssil explode e tem até uma imagem que Israel atacou um desses mísseis e aí o míssil ele meio que saiu, né, do lugar onde ele estava e destruiu uma casa do lado. Então, quer dizer, não estou rindo aqui porque não é risível tudo isso. Muita gente inocente com certeza morreu, mas certamente muitos membros do Hezbollah. Novamente, a gente sabe os números, eles falam os números que eles querem lá, a gente não sabe os números. Que imagens que eu tenho sobre isso? Tem uma imagem de... Tem um do Iron Dome e tem uma de Tzfat, né? Não, pois é, aí do lado, antes de você mostrar, quer dizer, então, os ataques contra Israel também estão aumentando, porque o Hezbollah também está aumentando. Então, não só metade das cidades de Metula, das casas de Metula estão destruídas, como você tem outras cidades que já entraram no alvo. O Hezbollah está atacando cada vez mais para o sul. Então, se começou que era só Metula e Kiryat Shmona, não sei o quê, já chegou a Galiléia, já chegou a Baixa Galiléia, já era toda a Alta Galiléia, agora chegou a Baixa Galiléia, já caiu míssil do Hezbollah dentro do Mar da Galiléia, onde Jesus passou em cima, lá do Kinneret, caiu dentro do Kinneret. Tiberíades também, as pessoas estão deixando Tiberíades. Safed, Tzfat, aquela cidade que eu já falei, que é a cidade da berço da Cabala, né, do misticismo judaico. E essa semana a novidade foi que eles realmente atacaram Haifa e as proximidades de Haifa. Haifa, a terceira maior cidade do país, onde meu irmão mora. Haifa e toda a parte do que se chama de Kraiot, né, que são, na verdade, os subúrbios de Haifa, atacados também, com casas sendo destruídas ou danificadas. E, mais ainda, o Hezbollah começou a baixar ainda mais, chegou a toda a parte que a gente chama a região do Monte Carmelo, né, do Monte Carmelo. Então, pela primeira vez, soou alerta em Zichron Yaakov, que é um vilarejo nas montanhas bem mais abaixo, a 20 quilômetros de Haifa. Inclusive, do lado desse vilarejo tem um vilarejo druso. Tem vilarejos... Toda a Galiléia, metade da Galiléia são moradores drusos ou árabes. Metade da Galiléia. Galiléia é meio judaica, meio árabe muçulmano ou drusa. Também eles receberam alertas e danos em suas casas. Não é só judeu que mora lá, não. A Galiléia é uma região muito mista. Nazaré, teve alerta em Nazaré. E aí chegou ao ponto final de ter um alerta pela primeira vez, o Hezbollah lançou um míssil contra Tel Aviv. Isso aconteceu na quinta-feira, ontem de manhã, 6h30 da manhã. Foi ontem ou foi anteontem? Não, acho que foi na quarta-feira de manhã. E às 6h30 da manhã também. E todo mundo... enfim, ficou de cabelo em pé e tocou na minha casa também. Na minha casa em Petah Tikva, que é um subúrbio de Tel Aviv. Fora isso, teve paralelamente, ataque de milícias iraquianas contra Eilat. Tá? Teve um ataque contra o porto de Eilat lançado do Iraque e teve um ataque por drone, mais um ataque por drone dos Houthis do Iêmen, também contra Tel Aviv. Quer dizer, então você tem todas essas frontes. Você tem agora Hezbollah,
milícias iraquianas, os Houthis que já estavam antes, o Hamas continua de vez em quando, acho que pouco, mas o Hamas ainda existe. Quer dizer, então, tudo isso atacando Israel, e o que sai na imprensa, desculpa de novo, meus amigos jornalistas, o que sai na imprensa só quando Israel ataca e morre libanês ou morre palestino. Como se não tivesse motivo algum para isso. E como se Israel não estivesse se preparando há anos, há décadas, desde que existe, a proteger seus próprios cidadãos, para que morram menos. Né? Não parece que há essa preocupação em outros, de quem ataca Israel. Né? Parece que existe aquela ideia de que somos mártires, se a gente morrer, tudo bem, se os outros morrerem, tudo bem, porque vão para o céu, Alá e tal, não sei o quê. Não estou querendo ser preconceituosa aqui, não estou querendo dizer que eu não sou a favor da paz, ou a favor de cessar-fogo, ou a favor do Estado palestino, eu sou a favor de tudo isso. Mas eu acho que tem que entender que não moram aqui em Israel um montão de satanazes maldosos que têm um objetivo só de ficar matando outras pessoas. Por que Israel entrou em guerra com o Hamas ou com o Hezbollah? Por quê? E lembrando, né, Dani, eu estava inclusive aí em Israel, que o Hezbollah atacou uma aldeia drusa que matou 12 12 crianças crianças num campo de futebol, né? no campo de futebol. Drusos não são judeus. Então, agora eu só quero terminar essa parte falando de que os próprios israelenses, às vezes, eles veem as coisas da maneira deles, que é parecida com o que eu estou mostrando, né? Estou mostrando mais ou menos a visão israelense da coisa. Eu estou aqui, né? Eu sou influenciada pela visão israelense da coisa e eu sou enviesada nesse sentido, e é verdade, podem aí reclamar nos comentários. Eu estou aqui, não estou em outro lugar, estou aqui. Mas mesmo assim, os israelenses eles têm uma ilusão de que no Líbano, por exemplo, a população contra o Hezbollah, porque a gente sabe que o Hezbollah é uma milícia que tomou conta do país, agora faz parte do parlamento, inclusive, tem mais força que o exército libanês, e está, na verdade, colocando o Líbano em perigo agora. Né? O Líbano, os libaneses, que não tem nada a ver com o Hezbollah, estão em perigo, porque o Hezbollah começou uma guerra contra Israel. Um país começa uma guerra contra o outro, e aí depois fica reclamando que seus inocentes, que seus civis foram mortos no ataque do país com o qual você começou a guerra. Né? Então, existe ainda uma ilusão entre os israelenses de que os libaneses anti-Hezbollah estão até gostando, entre aspas, do que Israel está fazendo contra o Hezbollah. Teve até um jornalista, um âncora, que perguntou para um especialista em Líbano, falou, mas o pessoal contra o Hezbollah devem estar aplaudindo o que Israel está fazendo. Os israelenses têm uma ilusão de que pessoas no mundo árabe talvez estejam aplaudindo e gostando de como Israel está tratando e está lidando e está enfrentando os grupos terroristas. Mas isso não é verdade, principalmente no caso do Líbano. No caso do Líbano, as pessoas não têm simpatia alguma por Israel, muito menos, quer dizer, nem as que não gostam do Hezbollah. A opinião pública, não tem opinião pública mais anti-Israel no mundo do que no Líbano. Por todo o histórico que aconteceu entre Israel e Líbano há 40 anos atrás, que também tem motivos de... Né, Israel e Líbano não tem nenhuma briga territorial, não tem dois estados, existe já o Líbano, Israel não quer conquistar, não quer colonizar, não quer atacar, e não tem briga territorial alguma, e há 40 anos atrás teve o Líbano também, né, atacou Israel, e Israel entrou e ficou por 20 anos lá no Líbano, realmente, ficou 18 anos, até sair em 2000, né? Não há nenhum soldado israelense lá. Os israelenses ficaram por 18 anos fazendo uma espécie de buffer zone, que é justamente essa zona que agora o Hezbollah tomou controle, né? Porque os soldados israelenses não estão lá. E existe uma certa ilusão para os israelenses de que eles se consideram tão certos, de que eles estão certos do lado, né? Entre um lado e outro. Né? Quer dizer, quem que está certo nessa guerra entre Hezbollah e Israel, entre Hamas e Israel? Que eles acham que o mundo vai entender, ou que os libaneses vão entender. E não entendem. Não entendem. A gente é só sair pelo mundo e ver como só Israel é condenado,
e só Israel que comete ataques, e só Israel é que é o agressor e é o hostil, né, e causa hostilidades, e só Israel que é o grande problema, né? É o problema no Oriente Médio, e não é o problema os países em volta no Oriente Médio e fora deles que querem que esse país Israel não exista, né? Então, é muito triste você ver, às vezes, os israelenses meio iludidos, né? Com a certeza de que eles estão certos nesse jogo, né? Eu vou passar aqui os vídeos do Homem de Ferro interceptando o míssil aqui e um ataque à cidade de Safed. Tzfat, né? É. Safed, que é essa cidade que a Dani comentou aí, que tem. Esse Por aqui é o acaso vídeo do. não morreu ninguém nesse ataque em Safed, porque os moradores estavam viajando, só por isso. Que a gente vê as imagens, né? Isso foi sobre Haifa, né? Eu acho que foi sobre Haifa. E aqui agora eu vou mostrar o vídeo de Tzfat, Safed, que aí é um incêndio, né, Dani? Então a gente viu aí as imagens, né, de Tzfat aí, Safed, e essa é a situação no norte de Israel desde 8 de outubro, né, Dani? A cada edição aqui do Expresso, a gente vem comentando aqui que a situação vem se complicando, cidades importantíssimas como Kiryat Shimon aí praticamente desertas, né? Israel tendo uma população interna de refugiados, né, refugiados internos no sul e no norte. A gente teve, como falei aqui anteriormente, esse ataque do Hezbollah a um vilarejo druso, onde 12 crianças morreram. Então, não é como Israel, um belo dia, decidir se acordar e bombardear o sul do Líbano, alvo do Hezbollah, né? O Hezbollah vem provocando em Israel aí desde 8 de outubro, e Israel, nas últimas semanas, aumentou a ofensiva militar contra alvos do Hezbollah, que assim como o Hamas e outros grupos terroristas utilizam, né, estruturas civis como escola, casas para esconder armamentos e membros do grupo terrorista. A gente viu algumas imagens aí de áreas civis do Hezbollah, bairros do Hezbollah, né, em Beirute, que tinha explosões simultâneas, né, depois do bombardeio, que especialistas em segurança falam que eram armamentos, né, pólvoras ali do Hezbollah que explodia em sequência. Então, essa é a situação no norte de Israel, no sul do Líbano. No E Eu Conheço dessa semana, no nosso podcast, a gente conversou com Karina Calandrin, que tem um livro sobre a guerra de 82, né, guerra do Líbano. Vale muito a pena escutar, que ela fala um pouquinho do contexto histórico das tensões entre Israel e o Hezbollah. E entrando na terceiro e último assunto dessa edição do Expresso, falar sobre um ataque com ovo a um pai de um refém, né? O pai de uma refém do Hamas foi atacado com ovo quando fazia um discurso pela libertação dos reféns em frente ao encontro do Likud e Netanyahu, né? O Likud é o partido do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Muita gente, inclusive o próprio Likud, se chocou com isso. Como é que foi essa história, Daniel? Uma situação lamentável, né? Além de sofrer com o refém que está nas mãos do grupo terrorista Hamas, ainda sofre esse ataque, né? Pois é, isso aí é só para dar um exemplo, né? É um pequeno acontecimento, só para dar um exemplo de como os israelenses também estão divididos, apesar de que a grande maioria, tanto que a gente viu como esse evento foi socou muita gente, mas o que aconteceu? O pai tem uma refém chamada Liri Elbag, que era uma das observadoras, né, que ficava na fronteira tentando observar se terroristas do Hamas estavam vindo, e elas foram uma das primeiras, elas estavam numa base bem na fronteira, e os terroristas chegaram, mataram quase todo mundo e levaram algumas reféns, meninas de 18, 19 anos, né? E a Liri, acho que ela completou 20 anos, e ela, não, acho que eu não sei se ela está com 19, 20 anos, e ela foi sequestrada junto com outras meninas,
E, por enquanto, a gente não tem informações de que ela estaria morta, então ela deve estar viva ainda, como sequestrada há quase um ano no Hamas. Tem algumas imagens e vídeos que saíram, que o Hamas divulgou, dela e de suas colegas ensanguentadas, sendo no momento que elas foram sequestradas. Horrível, horrível, horrível. E o pai dela, o pai dessa Liri, ele foi fazer uma manifestação, né? Ele foi falar em frente a uma reunião da direção ou da executiva do Likud, na cidade de Natânia, que é uma cidade bem pró-Likud, e foi um encontro de brinde antes do Rosh Hashanah, do Ano Novo Judaico, que começa a semana que vem. E esse pai da Liri, então, né, desesperado, todos eles são desesperados, porque agora que começou a guerra no norte, então as negociações para de algum tipo de cessar-fogo com o Hamas pararam totalmente, né, porque tudo que o Hamas queria e quer que o Hezbollah também ataque Israel, que comece uma guerra regional e que todos os árabes e muçulmanos se unam e aniquilem Israel. Então, eles estão felizes com essa guerra com o Hezbollah, e eles não querem negociar. Até o líder do Hamas, o Yahya Sinwar, sumiu. Inclusive, tem até algumas informações desencontradas de que talvez ele teria morrido nos túneis lá em Gaza, mas ninguém nem confirma e nem desmente. Então, ele está sumido. Pode estar vivo e só simplesmente sumido para fazer pressão psicológica contra Israel. Mas, enfim, esse pai da Liri Elbag, então, está fazendo uma manifestação pedindo cessar-fogo com o Hamas para que os reféns possam ser devolvidos. É claro que com um preço altíssimo para Israel, de soltura, libertação de milhares de presos palestinos presos e condenados por terrorismo, e também a continuação do Hamas como soberano em Gaza, várias coisas que Israel, obviamente, não quer dar, retirada israelense de lugares que são considerados estratégicos, mais ou menos estratégicos. A gente sabe que foi mais ou menos uma balela, essa coisa que o Netanyahu inventou, de que a estrada Filadélfia é importantíssima e que Israel tem que se manter essa fronteira entre Israel e Egito, a gente tem entre Gaza e Egito, a gente tem falado bastante sobre ela. Saíram informações que, na verdade, há pouquíssimos túneis embaixo dessa estrada e que os egípcios realmente conseguiram fechar e selar a maioria deles, que não é tão estratégico assim, que os egípcios poderiam tomar o controle dessa fronteira, mas que o Netanyahu estaria usando isso como desculpa para não fazer cessar-fogo com o Hamas. Enfim, tem várias discussões nesse sentido. Então, ele fez essa manifestação na frente desse brinde, né, do Likud, e um cara passando, provavelmente, né, o cara é membro do Likud, jogou um ovo nele e começou a xingar ele, falar que ele é pró-Hamas, essas coisas, não sei o quê. E ele ficou chocado, né? E ele falou... e o cara também jogou ovo contra os policiais que estavam lá. Aí ele falou, a polícia está nos protegendo, você joga ovo neles? Vocês não têm vergonha? Você não tem vergonha? Enfim, horrível. Isso foi captado por imagens. Acho que a gente tem as imagens aí. Não dá para ver muito o ovo, não, mas dá para ver o cara reclamando que jogaram ovo nele, mas eu não consegui ver o ovo. Mas não sei se você pode colocar. Enfim, é o cara reclamando depois que jogaram ovo nele, ele falando, você jogou, vem aqui, você que jogou ovo, vem aqui, se você é homem, e não sei o quê. Jogou contra os policiais, jogaram ovo em mim, ele reclamando que jogaram ovo nele, tá? E aí, enfim, isso foi um incidente que chocou muita gente, porque você, entendeu, fazer algo eu xingar, ou jogar ovo, ou fazer coisa contra pais de reféns que estão sofrendo tanto, são 101 reféns ainda no cativeiro do Hamas há quase um ano. Você
chamar eles de traidores, chamar eles de colaboracionistas do Hamas, jogar ovo neles, xingar os caras porque estão protestando. Você faria a mesma coisa se fosse seu filho, entendeu? Que estivesse lá em Gaza. Quer dizer, fica claro, a maioria dos israelenses, sei lá, 90%, eu não digo 90%, 85%, vamos dizer que tem 15% de bibistas fanáticos, tá? Mas você tem 85% dos israelenses que consideram esses entes, esses parentes dos reféns, como quase sagrados, quase pessoas que você não pode fazer nada contra eles. Eles estão na dor deles, você tem que simplesmente apoiá-los nessa dor, entendeu? E deixar eles falarem o que eles quiserem, porque eles têm direito de fala, entendeu? E eles podem protestar, a gente está num país democrático também. Então, teve muita manifestação contra, quer dizer, pessoas falando, inclusive do próprio Likud, que é um absurdo. O ministro Miki Zor, que é um dos políticos mais em pró-Netanyahu, disse que é absurdo, é doloroso, não se pode fazer isso, a gente não pode ir por esse caminho. O presidente, obviamente, de Israel também disse que precisa, as famílias dos reféns são, acima de tudo, acima de toda controvérsia, devem ser tratados como verdadeiro, com uma certa santidade. Ele falou, acho que santidade, uma coisa assim, e o líder da oposição, o Yair Lapid, falou que esse cara tinha que ser expulso do Likud, se o Likud quisesse mostrar que ele não é a favor dessa divisão e de chamar de traidores os pais os parentes dos reféns. Enfim, a mulher do Guidon Sar, que é aquele... eu falei dele, acho que na semana passada, que é um político que talvez entrasse no governo Netanyahu, agora ele deu para trás, que ele percebeu que não tem apoio para ele fazer isso, mas a mulher dele, que é uma jornalista famosa, Geula Even Sar, também condenou, e ela também, enfim, condenou-se, ela também, enfim, o Guidon Sar, o marido dela, é mais à direita ainda que o Netanyahu, ela também condenou. Quer dizer, então, houve uma condenação quase de de todo o leque político em Israel contra, mas a verdade é que nas ruas alguns entes, parentes de reféns recebem esse tipo de xingamento, sabe? De que eles são traidores, de que eles não querem que Israel ganhe a guerra, de que eles estão pensando só em seus filhos e apoiando que é isso que o Hamas quer que eles façam. Vocês estão caindo no que o Hamas quer justamente fazer uma troca de prisioneiros por outras coisas, e nós não devemos negociar com terroristas, então vocês são colaboracionistas do Hamas. Quer dizer, eles têm que escutar esse tipo de coisa. É muito triste. Mas, novamente, a grande maioria dos israelenses odeia esse tipo de xingamento e trata os parentes dos reféns com o máximo possível de respeito e entendem a dor deles e o apelo deles, né? E acreditam que qualquer pessoa que tivesse seu filho como refém num túnel do Hamas estaria fazendo o mesmo apelo. É muito triste, né? Se não bastasse aí a agonia de ter um filho e uma filha nas mãos de um grupo terrorista há quase um ano já, né? A gente está aí beirando um ano do 7 de outubro, ainda ter que internamente, né? Ter que passar por esse tipo de situação, mas bom, né? De ouvir que as próprias autoridades aí, políticos do próprio Likud condenaram e saber que a maioria da população israelense está com as famílias. A gente vê aí semanalmente, né, Dani, cada sábado aí, milhares de israelenses tomando as ruas, pedindo a libertação dos reféns e que dizer que isso não representa a maioria da sociedade israelense. Com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso. Obrigado a você que chegou até o final. Pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal e também o seu comentário aqui embaixo e desejar um Shana Tová, um ano novo doce, alegre para todo mundo que está nos assistindo. Como a Dani falou, semana que vem começa, né, o ano novo judaico, Rosh Hashanah, e fica aqui esse desejo para todos e todas que semanalmente
acompanha o Expresso. Para você que está assistindo aqui também pela primeira vez, um bom ano de 5.785, doce aí para todos vocês. Aqui em Israel vai ser um ano novo complicado, né? É um ano novo de novos começos e tentativas de novas realizações, mas o que a maioria dos israelenses quer, o que todos os israelenses querem, é que seja um ano de paz. Um ano de paz, um ano de calma, um ano em que os pais não vão dormir preocupados que seus filhos estão em perigo, tanto dentro, né, combatendo em alguma frente, como dentro de suas próprias casas, no meio da rua. Um ano que tudo que os israelenses querem é viver suas vidas e com paz e com tranquilidade. E eu tenho certeza que vai ser esse o maior desejo dos israelenses quando eles desejarem um bom ano novo para seus parentes, para seus amigos. E é o que eu desejo para vocês aí também, um ano de paz, um ano de tranquilidade, que a gente possa aqui no Expresso tratar de assuntos mais divertidos e mais e diversos, né, e mais simpáticos, como a gente fazia antes do 7 de outubro, e que a gente possa voltar a uma situação que a gente, pelo menos, possa dizer que estamos vivendo com mais tranquilidade. Então, Shana Tová para todo mundo e um ano novo doce, e que vocês sejam inscritos no livro da vida, né? Tem isso também, que é mais enfim, parte da religião que sugere isso, né? Que pede para as pessoas, apela para que as pessoas sejam julgadas como pessoas boas no ano passado e que elas possam entrar no livro dos bons e serem pessoas boas no próximo ano também. É isso, fica aqui o nosso desejo. Obrigado, Shana Tová, Gmar Hatimat Tová, e até o próximo Expresso. Tchau, tchau.